Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, vamos esquematizar um roteiro para a construção de gráficos. Esse roteiro fará uso dos conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores. Vejamos, então, esse roteiro. Seja uma função f. Para esboçar o seu gráfico, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, identificar o domínio de f. Segundo, determinar os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos. Terceiro, verificar se existem assíntotas verticais ou horizontais. Quarto, determinar os intervalos de crescimento ou de decrescimento. E, por fim, no quinto passo, estudar a concavidade do gráfico. Observação. A reta y igual a A é uma assíntota horizontal ao gráfico de f se limite, quando x tende a infinito, de f de x é igual a A. Esse símbolo aqui de infinito sem o sinal está querendo dizer que esse limite pode ser com x tendendo a mais infinito ou pode ser com x tendendo a menos infinito. Já a reta x igual a A é uma assíntota vertical ao gráfico de f se algum desses três limites aqui acontecer. Quais são eles? Limite quando x tende a A de f de x for igual a infinito, limite quando x tende a A pela esquerda de f de x for igual a infinito, ou ainda, limite quando x tende a A pela direita de f de x for igual a infinito. Obviamente, se o primeiro caso ocorre, os outros dois também ocorrem. Novamente, esse símbolo de infinito sem um sinal está querendo dizer que tanto faz se o resultado for infinito positivo ou negativo. Vejamos um exercício para aplicar esse roteiro. Esboce o gráfico da função f de x igual a x² mais 1 sobre x mais 2. Primeiro, vamos determinar o domínio. E note que o domínio dessa função vai ser qualquer número real, exceto o número menos 2, pois senão apareceria uma divisão por zero aqui no denominador. Vamos agora calcular a interseção do gráfico de f com os eixos. Ora, para determinar a interseção do gráfico com o eixo y, basta calcular f de 0, o que nesse caso é f de 0 igual a meio. Já para determinar a interseção do gráfico com o eixo x, nós temos que resolver a equação f de x igual a 0. Ou seja, nós teríamos a equação x² mais 1 sobre x mais 2 igual a 0. É fácil perceber que, nesse caso, a equação não tem solução real, o que significa que o gráfico de f não toca o eixo x. Vejamos agora se há assíntotas verticais ou horizontais. Note que a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical, pois limite quando x tende a menos 2 pela esquerda de x² mais 1 sobre x mais 2 é igual a menos infinito. Além disso, note que limite quando x tende a menos 2 pela direita de x² mais 1 sobre x mais 2 é igual a mais infinito. Por outro lado, não há assíntotas horizontais, pois limite quando x tende a mais infinito de x² mais 1 sobre x mais 2, que é igual a limite quando x tende a mais infinito de x menos 2 mais 5 sobre x mais 2. Vale lembrar que, para obter essa igualdade, nós efetuamos a divisão do polinômio x² mais 1 pelo polinômio x mais 2 e fizemos as devidas simplificações. Agora, essa primeira parcela note que vai para mais infinito e essa segunda parcela note que vai para zero. Então, no final, esse limite vai ser igual a mais infinito. Além disso, limite quando x tende a menos infinito de x² mais 1 sobre x mais 2. Novamente, efetuando a divisão entre esses dois polinômios, vamos poder reescrever esse limite como limite quando x tende a menos infinito de x menos 2 mais 5 sobre x mais 2. Essa primeira parcela vai para menos infinito. Essa segunda parcela, note que vai para zero. Então, no final, esse limite vai ser igual a menos infinito. Vamos analisar agora os intervalos de crescimento ou de decrescimento dessa função. Para isso, precisamos calcular a primeira derivada de f. Nesse caso, nós obtemos f' de x é igual a x² mais 4x menos 1, isso tudo sobre x mais 2 elevado ao quadrado. Estudando agora o sinal da derivada, nós vamos obter no final que, para valores de x antes de menos 2 menos raiz de 5, f' é positivo. Para valores de x entre menos 2 menos raiz de 5 e menos 2 mais raiz de 5, f' é negativo. E para valores de x maiores do que menos 2 mais raiz de 5, f' é positivo. Isso significa que os intervalos de crescimento da função f serão de menos infinito até menos 2 menos raiz de 5 e de menos 2 mais raiz de 5 até mais infinito,
e que o intervalo de decrescimento será de menos 2 menos raiz de 5 até menos 2 mais raiz de 5. Vale destacar que para fazer esse estudo do sinal, foi necessário saber como analisar o sinal de polinômios do segundo grau. Se você não se recorda como fazer isso, eu recomendo que você faça uma revisão. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui abordar os conteúdos do ensino fundamental ou médio. Vamos analisar agora a concavidade do gráfico da função. Para isso, precisamos calcular a segunda derivada de f. Nesse caso, nós vamos obter f duas linhas de x é igual a 10 sobre x mais 2 ao cubo. Devemos agora estudar o sinal da segunda derivada. No final, nós vamos obter que, antes de menos 2, f duas linhas é negativa, e depois de menos 2, f duas linhas é positiva. Dessa forma, a concavidade do gráfico de f vai ser para baixo, no intervalo que vai de menos infinito até menos 2, e vai ser para cima, no intervalo que vai de menos 2 até mais infinito. Façamos agora um esboço do gráfico, juntando todas as informações que obtivemos anteriormente. Aqui está um esboço para o gráfico de f. Perceba como o domínio da função é os números reais, exceto o número menos 2. Aqui no número menos 2, perceba como há uma descontinuidade. Além disso, perceba como o gráfico da função não tem interseção com o eixo x, ou seja, não toca o eixo x. O gráfico da função toca o eixo y no ponto meio. Em seguida, perceba como em menos 2 ocorre uma assíntota vertical. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. E quando x tende a menos 2 pela direita, a função tende a mais infinito. Fazendo agora x tender a mais infinito, perceba como a função vai para mais infinito. Fazendo agora x tender a menos infinito, perceba como a função vai para menos infinito. Analisando agora o crescimento, perceba que antes de menos 2 menos raiz de 5, a função é crescente. Entre menos 2 menos raiz de 5 e menos 2 mais raiz de 5, a função é decrescente. E, depois de menos 2 mais raiz de 5, a função é crescente. Por fim, analisando a concavidade, temos que, antes de menos 2, a concavidade do gráfico é para baixo, e depois de menos 2, a concavidade do gráfico é para cima. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo.